Sentado no chão, cruza as pernas da maneira que for mais confortável, alinha a coluna, fecha os olhos. Se estiver sentado na cadeira, encosta toda a coluna no encosto da cadeira, apoia bem os pés no chão, repousa as mãos nas coxas e fecha os olhos. Comece a prestar atenção na respiração, colocando uma respiração mais profunda que a habitual. A cada expiração vai se acomodando na postura. Vai se desconectando com o seu dia e se conectando com o presente. Nesse momento, liberando as tensões do seu corpo, da sua mente. Se abrindo para o conhecimento da verdade, que é Vedanta. Inspira, traz as mãos unidas em frente ao coração, faz uma leve pressão nas mãos. Mantenha os ombros relaxados, a atenção na sua respiração. Nós vamos pedir a bênção para esse momento de estudo, fazendo uma volta do mantra para Ganesha e uma para Saraswati. Quem se sentir à vontade, quiser atuar junto. Se não, só ouve e coloca a intenção. Om Maha Ganapataye Namaha. Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada. Tudo que for falado, pensado, intuído, chegue até o absoluto com Sampradaya, com perfeição, para que nos seja concedido. Namastê. Vamos lá, então. Esse tema, como é um tema muito assim, né, parece muito próximo da gente, muito da vontade de falar, eu vou ler só um pedacinho na verdade são 2 pedacinhos pequenos do texto, só para a gente fazer uma introdução e depois a gente dá uma viajada, tá? Então eu vou ler para a gente dar essa introdução. Então a gente vai falar de Ahimsa, que é a não violência, né, que é o primeiro pilar da prática do yoga. Então aqui no texto ele fala que a ahimsa vem do verbo sânscrito hims, que significa machucar, ferir ou causar dano. Então, ahimsa, colocando o prefixo a, né, que é o prefixo de negação, significa não violência. Que é disso que a gente vai falar hoje. Então, ahimsa significa não causar dano por quaisquer meios, por atos, palavras ou pensamentos. Como a ahimsa torna-se um valor para mim, porque a gente está falando, lembra que a gente está falando dos valores, né? Como tornar um valor, um conhecimento, algo de valor para mim, para que eu consiga trazer isso para minha vida e usar isso no meu dia a dia. Então, como a ahimsa pode se tornar um valor para mim? Ele diz aqui:
Por que eu não deveria ferir outros seres humanos? Porque eu não quero ser ferido. A ética do senso comum determina que não posso fazer aos outros o que não quero que seja feito para mim. Então, mas quando a gente fala de ahimsa, é importante a gente frisar aqui, né? A gente está falando do que eu vou fazer para o outro, eu não quero fazer para o outro o que eu não quero que seja feito para mim. Quando a gente fala de ahimsa, às vezes a intenção é mais importante do que a ação em si, né? Então, ele fala num outro trechinho aqui, que só para dar um exemplo disso que eu estou falando, ele fala, se um ato literalmente danoso tem como objetivo o benefício do outro, tal como o corte do bisturi do cirurgião, não é ahimsa, né? Então, o corte em si, cortar uma pessoa com instrumento afiado, se a gente for pensar nesse sentido mais amplo, a gente pensaria num sentido direto de machucar. Mas se a gente está pensando na intenção de curar através de uma cirurgia, a intenção, no caso, é mais importante do que a ação de cortar, né? Então, prestar atenção nas intenções antes da ação, ou refletir sobre a intenção daquela ação, também é importante, né? Aí, vou pular um pedaço, vou lá para o fim, na página 63, lembrando que a gente está usando o livro O Valor dos Valores, de Swami Dayananda Saraswati. Então, lá na página 63, ele fala: a ahimsa requer sensibilidade e atenção. O valor por ahimsa exige atenção e sensibilidade diárias em todas as áreas da minha vida. Ele fala ainda, a ahimsa é um valor pela não destruição ou não dano a qualquer parte da criação. A criação da qual eu também sou parte. Então, qualquer parte da criação, a criação da qual eu também sou parte. Então, eu não esmago, desfolo, arranco ou derrubo negligentemente. Com relação aos meus companheiros seres humanos, fico atento às palavras, atos ou mesmo pensamentos que possam ser ofensivos. Desenvolvo uma apreciação mais sutil pelos sentimentos dos outros. Passo a ver além das minhas próprias necessidades, compreendo a necessidade do outro à minha volta. Lido com todas as coisas e seres com sensibilidade e apreciação da sua existência em comum comigo. Com tal atitude, me torno uma pessoa alerta e observadora, com a mente sensível, pronta para ouvir e apreciar a verdade de Vedanta. A ahimsa é um valor importante dentre os valores para adquirir o autoconhecimento. Aí no texto ele dá algumas situações, né, para a gente discutir o que é a ahimsa. Então, assim, para a gente pensar um pouquinho, né, o que é violência, o que é não violência, eu até pensei em algumas situações aqui. Uma delas ele fala, né, que é a questão do vegetarianismo, de ser vegetariano ou não ser vegetariano, o porquê de ser vegetariano. Lembrando que, assim, tudo que a gente fala como sendo ou não uma situação de violência, ela tem que ser também interpretada pelos olhos de quem vê. O que significa isso? Não que eu vou mudar o conceito de violência ou de não violência, mas eu vou respeitar o processo de cada um, né? Então, existem algumas teorias que falam que se você não é vegetariano, por exemplo, você não pratica o yoga. Na verdade, se a gente for pensar na essência do yoga, que um dos principais pilares é a não violência,
A gente poderia pensar dessa forma, mas a gente tem que pensar, por outro lado, que cada um está no seu processo, como a gente já falou, né? E a gente tem que respeitar o processo e o tempo de cada um. Então, entender o conceito para que ele seja de valor para mim, e a partir do momento que ele é de valor para mim, eu consigo começar a introduzir esse conceito na minha vida diária. Então, seria mais ou menos nessa ideia. E daí ele fala aqui do porquê, né, ser vegetariano ou não ser vegetariano. A gente fala, Carla, a hora que você quiser interromper, fica à vontade, Sidney também, mas ele fala aqui que, né, é importante a gente pensar primeiro que o yogi, a pessoa que pratica yoga, ele não é vegetariano, né? A forma, ele não se denomina vegetariano. Ele tem uma alimentação que preza por alguns valores. A questão do vegetarianismo é um desses valores, mas não é só isso que vai alinhar a alimentação ou vai direcionar a alimentação de quem pratica yoga e quer seguir, né, dentro da filosofia. É a questão da energia, né, a energia do alimento. Então, o porquê do vegetarianismo nesse caso teria duas situações. Uma, a rinça especificamente, a não violência, você pensar que você, como ser humano, você tem opções para sua alimentação, que vão te trazer os nutrientes que você precisa, e você não precisa necessariamente matar um outro ser para se alimentar e sobreviver. Aí ele até comenta aqui no livro, num determinado aspecto, no momento, que se você tem esse gosto, né, por ser carnívoro, pela carne, não consegue abrir mão desse gosto, então que você vá sem armas caçar o seu alimento com as próprias mãos e caçar para se alimentar. Porque alguém poderia perguntar, mas então os animais são adármicos, né? O gato que come o passarinho é adármico, que come sei lá, o passarinho que come o ovo de outro passarinho é adármico. Não, eles não têm opção, isso faz parte da cadeia alimentar deles e eles precisam, é uma questão de sobrevivência, a que todos nós temos esse instinto e os animais não têm a opção por outro tipo de alimentação. Então, a partir do momento que nós somos seres conscientes, temos esse entendimento e temos opção, não se alimentar de carne seria uma opção mais dármica.